Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo no nosso 22º estudo, aqui do Estudo Conhecendo a Boa Nova, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos dar continuidade a essa série de estudos que estamos fazendo ao longo da leitura do Boa Nova, que foi um livro ditado pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado pelo médium Chico Xavier. Essa leitura que nos esclarece tanto acerca da vida de Jesus, dos bastidores narrados pelo espírito de Humberto de Campos, que se dedica a nos trazer claridades sobre a vida diária de Jesus, as explicações acerca dos conhecimentos que já temos do Evangelho, mas dessa vez elucidados com uma claridade de quem caminha ao lado do Cristo. E é assim como nós nos sentimos quando lemos essa leitura, quando temos acesso e nos transportamos até Jerusalém, até os lagos ali, o lago do Tiberíades e todo o contexto em que Jesus se situava ali com os apóstolos. E essa leitura, o capítulo de hoje em especial, que é o capítulo 22, que se intitula A Mulher e a Ressurreição, nos traz informações acerca de dúvidas que Simão Pedro tinha ali com relação a, principalmente a posição que a mulher ocupava naquela sociedade, sobretudo a sua preocupação com a mulher adúltera, né? Aquela mulher que tinha ali pervertido as suas atitudes ou até mesmo as suas ações frente a uma sociedade que era muito rígida com o compromisso ali de uma mulher, por exemplo, que rompia com esse padrão, que era, por exemplo, uma mulher solteira, que não casou, então até mesmo uma mulher que se divorciou, e aí isso tudo refletia também as dúvidas de Simão Pedro acerca de como Jesus acolhia esses corações, essas mulheres que eram condenadas pela sociedade da época. Então Jesus esclarece algumas informações a Simão Pedro, né, o que lhe competia esclarecer, principalmente porque Jesus entendia da limitação do próprio discípulo em entender algumas daquelas reflexões. E é um diálogo muito interessante que nós vamos ver aqui ao longo da aula de hoje. E também depois o espírito de Humberto de Campos nos traz uma claridade acerca da ressurreição e nos faz entender o Evangelho redivivo, o Jesus redivivo, que é de fato a informação, né, a mensagem que a ressurreição nos transparece. Então vamos ao nosso estudo. Antes de iniciarmos, gostaria primeiro de agradecer aos comentários, as dúvidas que vocês têm deixado, as reflexões que me fazem me sentir muito próximo de vocês, até mesmo porque vocês colocam questões diárias, né, questões cotidianas da vida de vocês, e eu me sinto muito, muito mesmo feliz e grata por poder participar dessa reflexão em conjunto. Então continuem deixando os comentários, continuem deixando as dúvidas e também as reflexões para que nós, daqui a 3 estudos, já nos encontremos novamente e consigamos aí fazer essa troca que é tão maravilhosa e tão oportuna. Então vamos ao nosso estudo. E esse capítulo, meus amigos, tem uma informação muito, muito bonita por trás, porque anteriormente, nos capítulos anteriores, o espírito de Humberto de Campos já havia ali nos colocado algumas informações acerca da mulher adúltera, quando ele fala de Maria de Magdala, né? E também em outros momentos no capítulo de pecado e punição, também quando ele expõe ali aquela situação que é conhecida também do Evangelho, que Jesus convida à reflexão de que quem não havia pecado que atirasse a primeira pedra. Então, nesse momento em que Simão Pedro e Jesus, junto com alguns outros apóstolos, retornavam de alguma das suas peregrinações, retornavam inclusive num barco conduzido por Simão Pedro se põe em uma reflexão. E ali ele traz ali para Jesus, a princípio em uma atitude mental, que Jesus capta e consegue apreender do apóstolo, e ele traz essas dúvidas, né, esses questionamentos. E é muito interessante como o espírito de Humberto de Campos se dedica a nos trazer com tantos detalhes, né, essas informações. Porque o espírito de Humberto de Campos, ele se dedicou na composição dessa obra a nos esclarecer, a nos trazer claridades acerca de passagens que são conhecidas do Evangelho. E pode até nos trazer as dúvidas, né? Poxa, de onde ele tira? E isso, inclusive, já foi uma dúvida aqui de um de vocês, né? E colocou, mas de onde ele vivencia?
o espírito de Humberto de Campos foi, na sua encarnação mais conhecida, né, que foi que inclusive ele continuou usando o nome, ele foi um jornalista, foi um escritor. Então ele se dedicou na vida terrena a narrar fatos, a contar histórias. Então ele é sim um espírito que é um contador de histórias. E essas histórias, elas são conhecidas, mas os detalhes, essa questão inédita que ele nos apresenta é realmente o sumo dessa leitura, né? É o que a gente pode extrair aí de mais precioso, porque de fato ele nos traz tantos detalhes e tantas informações que nos esclarecem, que nos abrem caminhos até mesmo para nossa interpretação da nossa vida cotidiana, né? Para a gente colocar, até mesmo tentar se colocar no lugar dos apóstolos, no lugar das pessoas que conviviam ali com o mestre, para também extrair um pouquinho dos seus ensinamentos, né? Então essa obra, ela traz essas informações. Então vamos lá, vamos ver o que o espírito de Humberto de Campos nos traz. Então, no comecinho do capítulo, ele nos conta que aquelas águas do Tiberíades conduziam, né, os apóstolos, e Simão Pedro, inclusive, estava ali no barco, conduzindo eles a voltar para Cafarnaum. E o velho apóstolo ali, quando ele abandona os remos, ele deixava transparecer a sua preocupação, né? Algumas emoções contraditórias na sua alma. E aí Jesus observou aquilo, percebeu, porque com a sua sensibilidade, Jesus captava a atitude mental dos seus apóstolos. Isso significa dizer que Jesus conhecia o que estava se passando ali nos pensamentos, as preocupações, a fisionomia. Jesus conhecia os apóstolos como um amigo conhece, um melhor amigo ou uma melhor amiga nos conhece. Às vezes, pelo olhar, a gente já se comunica, né? E era assim que Jesus se comunicava também e conseguia compreender as emoções e o que estava ali afligindo os corações. E ele captou isso, né? Ele captou e observou os pensamentos mais recônditos do apóstolo. E aí, ele pergunta para Simão, ele pergunta assim: "Que tens tu, Simão?" É interessante porque ele pergunta assim: o que há? O que está acontecendo? Porque ele já captou isso, né? Então, o pescador, ele percebe a sensibilidade de Jesus e ele tenta ali trazer essas angústias que afligiam ali naquele momento. E ele fala: mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. E isso para ele parecia ser um pouco contraditório com o que ele, por exemplo, com o que Jesus fazia, né? Quando acolhia um coração, né? Uma mulher, por exemplo, que poderia ali ser lapidada, apedrejada, né? Por conta de alguma situação que havia cometido. E aí Jesus fala para Simão: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. E deixando aí entender que o que é o pior da atitude de uma pessoa não é a atitude em si, mas o julgamento que faz-se sobre essa atitude. E foi o caso, inclusive, quando no episódio, na situação do capítulo Pecado e Punição, em que Jesus explica aos apóstolos que não se sabe o que se passou na vida daquela mulher para que ela fizesse aquela escolha, e que todos nós, dentro das nossas atitudes, fazemos escolhas também das quais não nos comprometemos muitas vezes com as consequências. Nós não poderíamos julgá-la, porque nós não saberíamos ali o que a fez cometer aquele erro, né, aquele pecado. E aí ele coloca essa reflexão para ele, que de fato não foi a mulher que se perverteu a si mesma, mas principalmente o pior, né, foi o homem, né, enquanto sociedade, por exemplo, que destruiu a sua vida, que lhe colocou esse julgamento, que lhe colocou essa cruz. E aí Simão deu a perceber, né, dentro dessas reflexões, já nesse primeiro momento, alguns gestos, algumas dificuldades de compreender ali essas ideias novas, e ele se apegou de fato à lei antiga, porque na lei antiga dizia isso, né, que toda mulher adúltera deveria ser apedrejada. Interessante, porque na lei antiga falava também sobre o homem adúltero, né, o homem que cometia esses erros. No entanto, era apenas a mulher que era apedrejada, né, em praça pública, que era colocada ali como pecadora. E os homens não tinham
a menos quando roubavam ou quando matavam, e aí sim, eram crucificados, tinham lá as penas, né, da sociedade da época. Mas a mulher era quem era apedrejada em público quando cometia um erro, digamos que dentro desse aspecto afetivo, né? Quando, por exemplo, largava o marido, ou quando não casava, porque também era considerada uma mulher da vida, né? Quando não tinha ali um companheiro. Então, é interessante porque Jesus, naquele momento, já colocou ali algumas reflexões acerca do papel, né? O papel da mulher, o papel do homem, e isso era uma discussão que não parecia nem do contexto da época, né? Mas Jesus, com essa característica de trazer elucidações novas, principalmente em relação aos pensamentos que eram errados, né, de alguma forma, que eram... na verdade, ele não julgava nem como errado, ele só julgava que eles precisavam ser mais amorosos, né? Então, ele trazia essa reflexão da compaixão, principalmente. E ali ele fala, né? Simão Pedro vai e responde a Jesus falando assim: entretanto, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas, né, para com essas mulheres que fizeram essas escolhas, que transgrediram aí nas escolhas da vida. E aí ele continua: observando os nossos costumes, Senhor, é que eu temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Quer dizer, Simão Pedro está dizendo assim: olha, Jesus, a minha preocupação é que o Senhor seja julgado por conta dessas mulheres também que cometeram esses erros, né, esses crimes, porque era considerado crime nessa época. E a preocupação de Simão Pedro era o fato de Jesus acolher esses corações e ter que, de alguma forma, responder por isso, por conta dessas escolhas. E olha o que Jesus responde para Simão Pedro: não temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. E ele percebeu ali que aquilo não era o suficiente para acalmar essas dúvidas do apóstolo, né? E aí ele continua explicando para o apóstolo. Em seguida ele pontua, né, para ele: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o de cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Quer dizer, ele está explicando já para Simão Pedro que sim, essa lei antiga, que é a lei mosaica, né, que foi apresentada aos homens como também a lei dos homens, ela determina que haja um julgamento, né, uma condenação, na verdade, que seria ali o apedrejamento em praça pública dessa mulher. Mas essa mesma lei fala de amar uns aos outros, de amar os seus semelhantes como a si mesmo. E aí ele coloca ali mais um ponto de interrogação para Simão Pedro, né? Como é que uma lei que é a mesma manda matar e manda amar? E aí ele explica: olha, o meu ensino é o cumprimento da lei, mas pelo amor mais sublime sobre a terra. Ou seja, a vivência da lei é o amor maior, é o mandamento maior, inclusive se resume a isso: amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele extrai dessa lei dos homens o que interessa, que é de fato a vivência da compaixão, a vivência da plenitude. E aí ele pergunta para Simão Pedro, ele faz um questionamento para refletir, né, para Simão Pedro refletir. Ele pergunta assim: poderíamos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas? Quer dizer, é responsabilidade de uma única pessoa. Um erro vai ali causar uma consequência para uma sociedade inteira? Se é um erro individual, não seria individualmente a pessoa a sentir aquilo e entender, compreender as consequências daquela atitude? E aí ele continua explicando para Simão Pedro: de fato, de acordo com a lei, devemos amar um ao outro.
Então, seja pela expressão da ignorância, seja pela expressão dos seus sofrimentos, né? Seja através do fato de não conhecer a lei, ou mesmo pelo que vivencia rompendo com essa lei. E o homem é sempre fraco e a mulher é sempre sofredora. No capítulo que Jesus explica ali para os apóstolos sobre a vivência, né, o entendimento, na verdade, do pecado e do que seria de fato também a punição, ele explica que a plenitude na existência se conquista com a implementação ou a edificação do reino dos céus no coração. E aí ele explica para os apóstolos, nesse momento, que cada pessoa, né, que cada espírito traz consigo a fagulha sagrada do Criador, né, e ergue dentro de si um santuário da sua presença, ou uma muralha com a negação. Né? Então, nós temos em nós somos centelhas da criação. Nós temos em nós um pouquinho, né, um pedacinho ali para nos tornar alguém melhor, que já é suficiente, que já é uma potência para nos transformar diante das dificuldades da vida. Nós ainda precisamos das dificuldades? Precisamos, porque a nossa condição, de fato, impõe. Né? Nós não temos como aprender se não passarmos pelas provas. Contudo, as provas elas podem ser mais leves se nós entendermos, se nós compreendermos a sua verdadeira função nas nossas vidas. Então, o que ele estava dizendo ali para Simão Pedro é que é preciso extrair o bem daquela situação que tem ali implementada no coração, muitas vezes ainda um mal, muitas vezes pela condição que se entende. E aí Simão Pedro entende, né, recebia aquelas novas ideias com certo júbilo, né, com uma alegria ali, e aí ele pergunta para Jesus, mas mestre, a sua palavra de fato é uma revelação divina, mas você quer dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Porque Jesus havia dito que o homem é sempre fraco e a mulher é sempre sofredora. E Jesus usava de alegorias, né, de metáforas, de parábolas, só que nesse momento ele explica, né, ele fala para Simão Pedro que, na verdade, olha só como é que ele explica para ele. Uma e o outro são iguais perante a Deus, né? São iguais. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. E eu acho essa passagem, essa parte da leitura muito bonita, muito, muito sensível de Jesus, que conversa com Simão Pedro lá no lago, nas margens do Lago Tiberíades, há 2021 anos atrás, sobre a igualdade dos papéis cumpridos ali por cada um na sociedade. E uma discussão que até hoje ecoa, né? Até hoje, em pleno 2021, nós temos diferenças, desigualdades, por exemplo, dos papéis de gênero, né, que a mulher ocupa na sociedade, que o homem ocupa, os julgamentos de uma atitude de uma mulher, por exemplo, ou de uma atitude contrária a algum padrão da sociedade. E é interessante porque Jesus acolhe isso e já pontua isso para Simão Pedro de uma forma muito natural. Todos nós somos iguais perante a Deus. E as tarefas de cada um se completam, né? Se completam de uma forma perfeita. Porque isso é de fato divino. E aí essa questão do respeito mútuo já implementa uma nova ideia, uma nova informação para Simão Pedro acerca de como ele deveria compreender ali o papel mesmo que a mulher ocupava, sendo esse papel transgredido ou não, né, julgado ou não. E ele continua falando para o apóstolo: precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. E isso é interessante porque a posição que a mulher ocupava na sociedade daquela época era uma posição submissa, né? Até um pouquinho, até como hoje, só que se traduzindo já de novas formas. Mas naquela época era muito normal que a mulher só tinha ali, né, que o tradicional, o natural, era que a mulher casasse para cuidar dos filhos, para gerar os filhos, inclusive,
E o seu papel era, de fato, desse cuidado. E isso se traduz ao longo da história da humanidade. Até hoje, né, na nossa sociedade, nós temos o papel do cuidado como esse papel é transferido aí para o papel feminino. E interessante porque até quando um homem cuida, por exemplo, o pai cuida mais da criança do que a mãe, é colocado ali, ele é a mãe, né? Ele está configurando o papel materno, quando na verdade tem ali uma sensibilidade e não há nada de errado nisso, né? Mas ao longo da história, o papel da mulher sempre foi voltado a isso. E o homem já é esse papel mais de ir prover para a família, sair para trabalhar. E a gente vê que, lógico, hoje em dia isso já modificou muito. Nós temos aí na nossa sociedade vários tipos e formas de família. E isso tudo tem que ser acolhido, né? Tem que ser respeitado, sobretudo. Mas o interessante é que Jesus associa essa questão da mulher ter a sagrada missão da vida ao processo mesmo, por exemplo, de quando uma mulher concebe o filho. Porque não é à toa, né, que nós mulheres temos em nós o nosso sistema reprodutor, todo o nosso organismo é formado para isso. Né? Então, tem aí um compromisso de fato e uma sensibilidade divina até de colocar esse papel, de caber esse papel à mulher. Porque isso é científico, né? Estatisticamente, a mulher geralmente é mais sensível no sentido do afeto, mas é mais resistente, por exemplo, à dor. O homem não é tão resistente à dor. Isso não precisa ser mulher para entender e não precisa ser homem para entender. A gente consegue compreender, por exemplo, num simples exemplo que uma mulher aguenta todos os meses, né? Todo mês, um período do mês, ela aguenta cólicas infernais, ela aguenta ali aquele processo todo do sofrimento que é o ciclo menstrual. E o homem, quando resfria, por exemplo, muitas vezes acaba se convalescendo muito mais do que uma mulher. Isso é uma questão científica, né? O nosso organismo, de fato, ele é mais preparado, resistente a isso, até porque a dor do parto é uma dor que é inimaginável, né? Para um organismo que se prepara para isso. Então, existe aí uma explicação científica, mas também, como a doutrina nos propõe, existe uma explicação também da fé religiosa, né? E essa explicação é porque Deus consegue compreender as capacidades do organismo feminino para suportar essa dor, para suportar essa vivência visceral que é o organismo feminino, porque de fato isso demanda ali, né, uma dedicação. As mulheres que nos acompanham, com certeza quem já teve filho, quem tem ali esse processo, vivenciou, por exemplo, o parto natural, consegue explicar muito melhor. Né? Não estou dizendo que os homens não sofrem, tá? Isso sofre sim, tem todo um processo e são, de fato, muito resistentes. Mas existe uma razão de ser, né? Para o corpo feminino e para o corpo masculino. Então, essa compreensão que Jesus está colocando ali é de entender essa missão que é, por exemplo, nesse papel ser cumprido por uma mulher, né? Essa missão de conceber um filho. Então, ele explica, né? Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumentos de suas mensagens cheias de sabedoria e de misericórdia. Não é à toa, meus amigos, que já nos é esclarecido através de algumas outras leituras que o amor mais próximo do amor de Deus na Terra é o amor de uma mãe. Por conta exatamente dessa sensibilidade, né, desse sentimento estar muito próximo ao que Deus coloca para nós. E aí ele explica essa alegoria, né, essa explicação para o apóstolo amigo, né, e continua ali explicando e trazendo essas reflexões. E olha o que ele fala para Simão Pedro. Em todas as realizações humanas há sempre o traço da ternura feminina, levantando as obras imperecíveis na edificação dos espíritos. E aí ele explica isso, né? Que infelizmente nas histórias, na história dos homens, fica somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais, mas todos eles são filhos de uma grande mulher, né, de uma grande heroína, que passa muitas vezes no silêncio, desconhecida,
muitas vezes dilaceradas nos sentimentos mais íntimos e exterminada nos sacrifícios mais pungentes. E aí ele explica isso, que é uma associação que ele está fazendo ali com um papel que muitas vezes Deus passa ignorado pelas realizações no progresso humano. E ele explica isso para Simão Pedro, falando para ele que nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, que essa falha, digamos assim, na comunicação, é própria da imperfeição dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, a síntese de toda a verdade e de todo o amor. Olha que explicação sensível, né? Ele está explicando ali para Simão Pedro que essas tarefas que são ocupadas por mulheres e homens, esses papéis que são representados por essas pessoas, elas se equilibram no caminho da vida e que cada um se complementa um ao outro. Isso é muito bonito, né? Mas a mensagem principal que Jesus está passando ali para Simão Pedro é que muitas vezes os grandes feitos dessas mulheres passa despercebido, assim como os grandes feitos de Deus, né, diante de uma transformação na humanidade. E mesmo assim, é no silêncio que Deus opera, enquanto que os ruídos são materiais, os problemas, né, as dificuldades, as adversidades da vida são materiais. E é por isso que, naquele momento, o apóstolo não precisava se preocupar, porque Deus estava amparando todos os passos de Jesus e preparando também os próprios corações ali dos seus companheiros de jornada, que também estavam ali caminhando com ele. E aí, em seguida, ele diz, né, que ele fala o seguinte pro apóstolo: por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade terá em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. Então, ainda acontecerá esse momento. Por exemplo, no caso da mulher adúltera, no caso próprio da Maria de Magdala, que nós vimos há pouco, né, a mensagem no capítulo da Maria de Magdala, capítulo 20, em que ela realmente vivencia a sua redenção na própria encarnação, naquela própria existência, que ela tem aquele contato com o Mestre e consegue se arrepender. Porque o amor cobre a multidão de pecados, como Jesus explica a ela, né? Então ele explica para o apóstolo que sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Quer dizer, sem o sentimento, sem amor, nada somos, né? Somos castelos de falsos esplendores. E tem aquela carta muito conhecida de Paulo aos Coríntios, em que ele fala, né, sem o amor, né, nada somos, ainda que nós falássemos a língua dos anjos, sem o amor nada seria. E o amor é a expressão mais pura do sentimento, né, é o sentimento da caridade, porque a caridade é o exercício do amor e é a forma que nós temos de expressar esse amor. É através, muitas vezes, da renúncia, de abrirmos mão, não somente das questões materiais, que é muito importante também nesse sentido, mas principalmente é a caridade moral, de abrirmos mão das nossas imperfeições, das nossas dificuldades em lidar com determinadas situações que nos colocam, né, que a vida realmente nos coloca, para nos potencializar para o aprendizado. E é o exercício da caridade que nos leva para esse caminho do bem, né? Para esse caminho, para esse momento melhor, para realmente vivenciar isso com o reino de Deus implementado nos nossos corações. Se antes, né, nós compreendêssemos isso com mais claridade, quem sabe naquele momento lá atrás, há 2021 anos atrás, hoje nós já estaríamos de fato colhendo os frutos dessa salvação, que foi o que Jesus pontuou. E o próprio Espiritismo cumpre essa função. Quando Kardec nos desponta a doutrina espírita, ele faz uma transformação na ideia do que é a salvação, trazendo a explicação de que fora da caridade não há salvação. Então, realmente, a vivência do amor, a experiência do amor na prática, leva a um caminho melhor,
a um caminho de edificação e de reforma íntima. E aí, meus amigos, cabe a nós nos questionarmos o que nós estamos fazendo. Quais são essas mangas que nós estamos arregaçando ou não, que nós estamos colocando as mãos em prática ou não? O que nós estamos fazendo para caminharmos para um futuro melhor? O que cabe a mim, enquanto espírito imortal, encarnado, com uma oportunidade de ouro que é a vida na Terra, para me transformar e ajudar a transformar a realidade em que eu me encontro? O que cabe a mim? Quais são os recursos que eu tenho à minha volta para fazer isso, hoje? E só precisa de uma coisa: vontade. E aí o espírito de Humberto de Campos continua pontuando ali esse diálogo que Simão Pedro tem com o mestre, que toma ali uma profundidade muito grande, né? Simão Pedro está tirando dúvidas que estavam ali debatendo no seu coração, porque para ele era contraditório. Jesus acolher um coração, por exemplo, que na lei não poderia ser acolhido. Pela lei, aquela mulher que era acolhida ali, adúltera, deveria ser apedrejada e não amada e colocada ali para compartilhar da trajetória deles. E Jesus era muito julgado por isso. Nós sabemos, né, os fariseus, os doutores da lei, por vezes questionavam esses comportamentos de Jesus acolher pessoas que eram jogadas ao relento da sociedade. Não somente as mulheres adúlteras, mas os doentes, as pessoas que tinham ali condições de vida que eram jogadas ao relento, e Jesus acolhia e muitas vezes os curava por uma simples palavra ou por um simples gesto, né, que eram os ditos milagres. Jesus simplesmente acolhia aqueles corações e fazia o seu melhor, né? E aí o Simão Pedro traz essas reflexões e fala assim: mestre, tens razão. Jesus responde para Simão Pedro falando: sim, Pedro, temos razão. Compreendendo ali e pontuando para Simão Pedro que ele também acolhia o que Simão Pedro estava pensando, né? Ou seja, ele não estava sozinho. O processo de ensino e aprendizado de Jesus não era vertical, né? De cima para baixo. Ele acolhia e fazia uma troca de aprendizado ali. Sim, Simão, nós temos razão. Você e eu temos razão. E aí ele fala: e ainda será a mulher que nós buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Dando uma informação aí interessante, porque mais tarde a gente vai ver, inclusive no episódio da ressurreição, em que Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Susana e outras que estavam ali indo para preparar, digamos assim, o que ainda tinha ali do próprio corpo do mestre, né, que havia sido crucificado, em seu sepulcro, se deparam com aquela ausência, né, com aquela ausência do corpo físico, e com aqueles dois homens, que nos é narrado no Evangelho de Mateus, que chegam e falam: ele não está, Jesus não está morto, né? E aí há uma reflexão em torno disso também, que elas foram cuidar do mestre até mesmo depois do seu desencarne, né? Então, na verdade, Jesus já estava ali antecipando o que aconteceria, né? Se não houvessem mulheres que o seguiam, porque ele compreendia que era papel das mulheres também essa divulgação, né, dos seus ensinamentos, e prover esse cuidado também acerca do que isso poderia se desdobrar mais tarde. E é tanto que, chegada a hora do Calvário, se restassem de fato apenas os homens, com seus preconceitos e alguns até raciocínios frágeis, como nós observávamos, né, como de fato nos é narrado no próprio Evangelho e também nas narrativas do espírito de Humberto de Campos, não teria de fato acontecido a real compreensão da missão de Jesus na Terra. Porque aquela sensibilidade que Maria de Magdala tem, por exemplo, quando se depara com o Mestre ressuscitado, e na verdade ali ele aparece para Maria de Magdala em espírito, né? Ele não está ali fisicamente. Então ela inclusive ela pede para
para Jesus para tocá-la, e ele fala, não me toques porque ainda não estive com o meu pai. Ele ali é uma manifestação, né? Então ele de fato não estava fisicamente, não tinha como ela tocá-lo, mas com essa sensibilidade, Maria de Magdala informa, né, a todos que Jesus estava vivo, né, que aquela promessa do Evangelho redivivo estava se edificando. E é a partir disso que todo o reino ali, toda a sociedade consegue compreender, e começa então a divulgação, a tentativa, né, naquele momento inicial de divulgação do Evangelho, e infelizmente também a perseguição aos cristãos. Então, naquele momento em que há a primeira prova, né, de que Jesus realmente havia cumprido com a sua promessa de que havia assim, uma redenção, ele já expõe isso e já de fato encarrega ali aos seus seguidores através desse primoroso papel que foi de divulgação das suas mensagens, né? Então, o espírito de Humberto de Campos traz essa informação, pontuando que o raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício, que era de fato, ele nos narra ali que 2 dias depois do drama do Calvário, naquele momento da cruz, pelo bem dos homens, como foi o que Jesus inclusive pede, né? O perdão aquele momento em que Jesus pede perdão porque os homens não sabiam o que fazia, né? Pede que Deus nos perdoe porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então, Jesus se sacrifica por nós, né? Ele abre mão da sua existência no entendimento, né? Para a compreensão de que era necessário para aquele momento, através disso também, edificar o evangelho no coração dos homens, né? Então, essa penosa situação de dúvida reinava dentro daquela pequena comunidade. Quase todos ali haviam vacilado naquela hora extrema. Nos é narrado nos evangelhos, né, nas leituras bíblicas, que muitos dos apóstolos se afastaram de Jesus no momento do martírio, né? Tem a negação de Pedro, tem as outras situações. Tomé se exclui, né? Simplesmente se afasta, né? Então, esse raciocínio frágil lutava por compreender o porquê daquele sacrifício, o porquê do martírio, o porquê de Jesus ter que se colocar naquela posição de sofrer as penosas situações do Calvário. E aí, esses questionamentos vinham ali no coração daquelas pessoas que o seguiam, né? Que de fato os próprios apóstolos, os seus seguidores, são pessoas, eram corações imperfeitos, que não compreendiam ali a totalidade daquela situação. Então, e o espírito de Humberto de Campos traz esses questionamentos que levantavam ali naquele momento. Ora, não era Jesus o poderoso Filho de Deus que consolava os tristes, ressuscitara os mortos, sarava os enfermos de doenças curáveis? Por que não conjurara a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que ele não antecipou essa situação e não tomou ali providências para talvez sair dessa situação ileso, né? Por que se humilharia assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser sacrificado e crucificado entre os ladrões? Quer dizer, todas essas dúvidas geravam ali aqueles questionamentos. Enquanto essas questões eram examinadas de boca a boca, a lembrança do Messias ficaria ali relegada a um plano inferior, né? E sendo esquecido a sua própria exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não estava ali totalmente afundado. Ele ainda estava ali, apesar de todos os tormentos daquela realidade que era esmagadora, né, do processo da crucificação. Mas ali sim ainda estavam as lágrimas do coração materno, né, transpassado as amarguras. Então, o mestre, como o espírito de Humberto de Campos coloca, né, o Messias redivivo, porém, ele observava essa incompreensão dos discípulos como um pastor contempla o seu rebanho desavorado,
né? Então ele entendia ali esse momento de questionamentos e todas essas questões ali que afligiam o coração de não compreender o porquê desse sofrimento, de submeter-se a um martírio de tanta crueldade. Então ele desejava assim ali fazer ouvir a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer esses abismos da sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. E aí, foi então que numa manhã, logo ali como nos é narrado também no Evangelho, na manhã do terceiro dia do seu desencarne, a ex-pecadora, né, a Maria de Magdala, chega próxima ao sepulcro de Jesus com perfumes e flores ali, com aquelas ervas e realmente para enfeitar e colocar ali, prestar uma última homenagem ao sepulcro de Jesus. Queria mais uma vez também ali observar o mestre, né, as feições e de fato relembrar e ficar com aquela lembrança da imagem viva de Jesus. E no seu coração estava ali aquela fé radiosa, né, vivida inclusive pela sua própria pele, porque naquele momento Maria de Magdala já estava se dedicando ao trabalho com os leprosos, né, com as pessoas ali que sofriam de doenças e que estavam jogadas ao relento. Maria de Magdala já acompanhava esses corações e já buscava ali esclarecer esses corações acerca da mensagem do Evangelho, do Reino dos Céus, da mensagem que Jesus havia deixado. Então ela chega, né, ela chega ao túmulo com o amor, né, e só o amor pode realizar milagres supremos, como Jesus mesmo contou e explicou para Maria de Magdala, que só o amor cobre a multidão de pecados. E aí não encontra o seu corpo, ela não encontra Jesus ali para que ela conseguisse prestar aquela homenagem. E quando ela já estava ali saindo entristecida, né, naquele momento, achando inclusive que, né, não sabendo o que poderia ter acontecido, ela ouve uma voz até mesmo conhecida ali, e ela escuta Maria. Era Jesus já ali se manifestando em espírito para aquele coração. E aí ela olha para Jesus, ela quis se atirar aos seus pés, ela quis beijar suas mãos, mas quando ela pede, né, isso, Jesus fala a conhecida frase, né, para Maria de Magdala. Ele fala: não me toques, pois ainda não fui ao meu Pai que está nos céus, né? Então ela supôs ali, né, ela consegue, instintivamente ela se ajoelha, ela recebe o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas, né, de ventura, de entendimento ali daquele momento em que estava acontecendo, que era de fato a promessa que Jesus havia feito, de que ele estaria vivo nos corações. Então, a realidade da ressurreição era a essência divina que daria a eternidade ao cristianismo. Então, a partir dessa experiência de Maria Madalena, né, de Maria de Magdala, ela consegue absorver a mensagem que Jesus havia dito, de que o reino dos céus deve ser implementado nos corações dos homens e que a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo, porque ainda há, né, muitas moradas e muitos caminhos que nós vamos percorrer. E Jesus havia ali pontuado para os apóstolos que ele aguardaria eles no reino dos céus e que ele estaria ali preparando todo esse momento, né, todo esse novo mundo, novo ser que eles habitariam. E essa mensagem de alegria ressoou, então, na comunidade inteira, né? Jesus estava vivo, né? Como é compreendido, inclusive, a ressurreição. A ressurreição não é física, não é material, ela é do coração, ela é do espírito. Então, o verdadeiro entendimento da ressurreição é que Jesus vive, de fato, nos nossos corações e que, realmente, a sua mensagem é rediviva e cada vez mais ela se torna atual, né? Então o evangelho de fato era imutável, não era possível se perder, né, como palavras saem ao vento. Ele era edificado no coração dos homens. E em todos os corações, de fato, pairava ali uma embriaguez de luz e júbilos celestiais,
como o Espírito nos narra de uma forma tão poética, né? Então ele fala que levantava-se a fé e renovava-se o amor, e morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. E desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria de Madalena, havia banhado essa claridade imensa e a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Então, essa mensagem que o espírito de Humberto de Campos nos traz, com a compreensão principalmente do que foi a ressurreição, nos prepara também o entendimento para compreender até mesmo os desdobramentos do cristianismo ao longo da vida humana. Né? O cristianismo enfrentou muitas dificuldades, até que a gente tenha, por exemplo, o estudo hoje, por exemplo, da vivência cristã, até mesmo na doutrina espírita, e em outras crenças, né, em outros olhares religiosos acerca da vida do mestre, nós tivemos muita dificuldade para chegarmos aqui. Estamos aqui, por exemplo, falando abertamente, num canal e de um meio público, por exemplo. Houve-se uma época em que os cristãos eram escondidos, eles eram perseguidos e criavam catacumbas embaixo da terra, por exemplo, né? Em meios sombrios, viviam de forma muito escassa, com poucos recursos, poucos materiais, tiveram ali que inventar a sobrevivência, né? Alguns meios de sobrevivência para poder conseguir continuar ensinando as palavras, por exemplo, ditas por Jesus. Durante muito tempo, houve essa perseguição aos cristãos, e quando, de fato, o cristianismo foi implementado, né, em Constantinopla, em que Constantino fez o acordo com a igreja, e lógico, nós temos aí ao longo da história algumas distorções, até mesmo as interpretações que, por conta até da imperfeição humana, foram feitas de formas incorretas pela compreensão das mensagens de Jesus. Muito das suas mensagens foram distorcidas, mas a gente ainda faz esse resgate, né? Quando a gente retorna aos textos bíblicos, por exemplo, a interpretação, ela precisa a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre a vida do mestre, sobre o contexto em que ele se encontrava, para realmente a gente apreender o espírito da letra, porque senão nós podemos nos pegar aí naqueles caminhos que os próprios apóstolos se encontravam muitas vezes, de olhar para o lado, mais para o lado material, para o lado físico, e esquecer que as suas mensagens eram de fato para um campo mais puro, da essência do espírito, né, para a vivência espiritual e para o compromisso que nós temos não só nessa existência, mas em toda a nossa vida espiritual, que é imortal. Então, meus amigos e minhas amigas, nós encerramos o estudo de hoje, já com muito carinho. Agradeço de coração as mensagens que vocês já têm deixado. Deixem também os comentários, as dúvidas, para nos encontrarmos daqui a alguns estudos na nossa live e tirarmos as dúvidas e refletirmos juntos. Um prazer imenso ter essa aula com vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.